Fala, domadores, André Atier por aqui e no vídeo de hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já passou a noite inteira acordado ou acordada? Seja por conta dos estudos ou por conta do seu trabalho em turno de serviço ou por qualquer outro motivo. Já passou a noite inteira acordado e no dia seguinte, quando você tentou dormir, você não conseguiu. Parece que tem momentos do dia seguinte, mesmo passando a noite inteira acordado, que você parece que está mais desperto ou desperta. E tem momentos do dia que parece onde você encosta, você capota. Por que isso acontece? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E aliás, eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira, eu vou te explicar quais são os 2 fatores que fazem você sentir sono, que fazem eu sentir sono, você. Por que a gente sente sono? Isso é por conta de 2 fatores e eu vou te explicar nesse vídeo. Segunda parte desse vídeo eu vou te explicar o que acontece quando você passa a noite inteira acordado. Por que efetivamente você tem momentos do dia seguinte que você está mais alerta e tem momentos que você, como eu disse, onde você encosta você dorme. E a terceira e última parte do vídeo, aliás, eu vou te dar 2 dicas. 2 dicas para você saber se você está tendo noites boas, se você está dormindo suficientemente bem, se você está tendo noites de qualidade ou não. São 2 dicas simples, práticas e fáceis que você vai saber se você está dormindo suficientemente bem. Então fica comigo nesse vídeo porque você vai aprender tudo isso hoje. E aliás, eu já deixei mais ou menos preparado aqui para você. Deixa eu ver se é aqui. É isso aqui. Vamos lá para a primeira parte do nosso vídeo, que é o seguinte: por que a gente sente sono? Por que você sente sono? Por que eu sinto sono? Isso é por conta de 2 fatores. O primeiro é o nosso ciclo circadiano. Ciclo que é, Thier? Se você nunca ouviu falar ainda, você já ouviu falar do nosso relogier? Se você não ouviu falar do nosso relogier, clica aqui no cards aqui em cima, porque eu já falei num outro vídeo sobre isso. Eu já expliquei o ciclo circadiano num outro vídeo, mas eu vou retomar alguns pontos para que você entenda. Mas não deixa de assistir esse vídeo depois, tá bom? O que é o nosso ciclo circadiano? Nós temos um relógio dentro de nós, um relógio biológico interno. Eu chamo de relogier, o relogier do Atier. Esse relógio, ele dita o momento que você tem que ficar acordado, alerta, e o momento que você tem que dormir. Então é um ciclo. Por que é um ciclo? Porque acontece dia após dia. E aqui nesse gráfico, para que você entenda, o ciclo circadiano, ele está representado por essa caneta verde aqui, tá? Então é um ciclo. Então às 7 da manhã a tendência é você estar mais desperto, vai chegando no período da noite você vai tendo mais sonolência, às 7 da manhã mais desperto, e esse é um ciclo. É um relógio biológico interno. Existem vários fatores que determinam como você consegue regular esse ciclo, e é o que eu falei, eu já expliquei naquele vídeo, como nesse aqui, vou colocar o card dele aqui de novo se você quiser saber. Mas esse é o nosso ciclo circadiano. Então, momentos em que a gente tem que ficar acordado e momentos que a gente tem que dormir. Esse é o primeiro fator que determina que momentos que a gente tem que dormir. Por que a gente dorme? O segundo fator que determina o momento do nosso sono é a chamada pressão do sono. Toda vez que a gente fica acordado ou acordada, quando você fica acordado, existe uma quantidade de adenosina, é uma substância que vai se acumulando no seu cérebro, no seu organismo, e quando a quantidade de adenosina fica muito alta, ela causa uma pressão do sono, causa essa pressão do sono, e essa pressão do sono faz com que você sinta sono, sinta vontade de dormir. A adenosina aqui, essa pressão do sono, tá, que é o segundo fator, está representada pela caneta vermelha aqui, ok? Então, vou chamar essa pressão do sono de processo S, tá? E processo C o ciclo circadiano. Esses nomes são utilizados pelos cientistas, ok? Então, processo S é o seu desejo de dormir. Então, o que acontece? Vou te explicar de novo. Aqui, Vou te explicar agora a parte da adenosina. Quando você está desperto, a partir do momento que você está acordado, a quantidade de adenosina ela vai subindo. No momento que você dorme, a quantidade de adenosina ela diminui. Então, quanto mais
vai subindo a adenosina, mais pressão do sono, mais vontade você tem de dormir. Isso que acontece com você. Então são os dois fatores, o processo C, que é o ciclo circadiano, e o processo S, certo? Que é a quantidade de adenosina, a pressão do sono que vai determinar o momento que você tem que dormir. Tá ok até aí? Quero saber de você, ó. Escreve aqui, escreve para mim aqui se tá tudo bem, que eu vou continuar aqui para que você entenda agora como você pode saber esse momento de dormir. E esses processos são independentes um dos outros aqui, ok? Então, o processo S não depende do processo C. Eles acontecem de forma independente, ok? Então vamos lá. Trouxe aqui a caneta, ó. Quando ocorre o desejo de dormir? Então, aqui, ó, nesse momento, a quantidade de adenosina, ó, ela diminui. Diminui a adenosina, ok? Então, ela diminuiu aqui. Onde que está o desejo de dormir? Ó, presta atenção. A diferença entre as duas linhas, quanto maior a diferença entre as duas linhas, maior é a sua vontade de dormir, maior o seu desejo de dormir. Então, ó, aqui, ó, no período da manhã, por exemplo, ó, essa aqui é a distância entre uma linha e outra. Uma distância menor do que essa aqui. Ok? Então, ó, se você perceber, o seu desejo de dormir é muito maior às 23 horas do que às 7, 8, 9 da manhã. Perfeito? Então, quanto maior a distância entre as duas linhas aqui nesse gráfico, maior é o seu desejo de dormir. Por isso você sente sono nesse momento aqui, por esses dois fatores. O seu ciclo circadiano que já está na descendente, já está indicando que já era hora para dormir, e a adenosina que já está no máximo aqui, ó. Já está, no máximo não, né? Já está te pressionando para dormir, ok? Então, essa diferença, esse aqui é o desejo de dormir. É o desejo de dormir, ok? Agora, o que acontece? Como eu disse, na segunda parte do vídeo agora, eu vou te explicar o que acontece quando você passa a noite inteira acordado ou acordado. Ó, presta atenção. Lembra que eu falei, ó, são processos independentes. A adenosina não depende do ciclo circadiano, ok? O ciclo circadiano, ele vai, durante os horários, com as pistas que ele tem, nosso ciclo se mantém dia após dia. Só que o que acontece com a adenosina se você não dorme? Ó? Chegou aqui, você não dorme, não dormiu. O que acontece? Ó? A adenosina ela está subindo aqui, ó. Está subindo. Aí você não dormiu. Quando você dorme, ela diminui. Você não dormiu. O que acontece com ela? Ela continua subindo. Ela vai se acumulando mais ainda. Ó, e vai subindo, vai se acumulando. Ok? E aí vamos entender o que acontece. Vamos lá calcular o momento em que você está com sono e o momento que você vai estar desperto. Presta atenção, ó. No primeiro momento, você está com pouco sono aqui. E aqui você está com muito sono. Porém, você não dormiu. Não dormiu. Você está com muito sono, tomou café para ficar acordado, ou para trabalhar, mas de alguma forma você não dormiu. O que acontece? Sua adenosina não desceu. Ela continuou subindo. Certo? E aí chega às 7 da manhã, ó, olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença aqui. Peraí, deixa eu pôr aqui direito. Ela tá grande, certo? Então, mas você vai, a partir do momento que a manhã vem chegando, olha a diferença aqui para onde vai. Ela diminui. Ela diminui. Logicamente ela não fica tão pequena, mas ela diminui comparado à noite. Comparado à noite. Então, provavelmente depois quando você acorda por conta do seu ciclo circadiano, olha que interessante, por conta do seu ciclo circadiano, mesmo que você tenha uma pressão do sono alta, a diferença aqui, ela diminui. Então, você vai sentir menos sono do que você sentiria à noite. O que acontece?
quando vai chegando para o fim, para a tarde e para a noite, olha a diferença para onde vai, ó. Olha a diferença para onde vai, ó. Muita pressão do sono e o ciclo circadiano já na descendente. Olha a diferença. Então, tem momentos do seu dia, mesmo no começo da tarde, você ficou uma noite inteira sem dormir. No começo da tarde do dia seguinte, entardecer, está anoitecendo, você provavelmente vai sentir um sono incontrolável. Por quê? Porque tem muita adenosina, está com muita pressão do sono e o seu ciclo circadiano já está na descendente. Então a diferença entre os dois é o que determina o seu desejo de dormir. Isso que acontece quando você fica 24 horas, você não dorme durante a noite. Então por isso que no dia seguinte, depois da noite, tem momentos em que você está mais desperto, porque apesar de a adenosina tá alta, sua pressão do sono tá alta, o seu ciclo circadiano está na ascendente, ele está subindo, então essa diferença é menor. Então você vai ter momentos que você vai estar mais desperto e às vezes você nem consegue dormir logo no período da manhã. E vai ter momentos em que você vai estar com uma pressão do sono enorme, seu ciclo circadiano já está na descendente, você vai sentir uma vontade incontrolável de dormir. E por isso, tudo isso acontece com você, com o seu cérebro, no seu organismo, e isso determina o momento que você tem que ficar acordado e desperto. E aliás, eu falei que ao final ia te dar 2 dicas, então presta atenção. Se você, antes de mais nada, né, se você está gostando dos conteúdos que eu falo sobre hipnose, sobre neurociência, sobre sono, sobre ansiedade, você está gostando dos conteúdos aqui do canal, não deixa de se inscrever. E ativa as notificações, ativa o sininho aqui para você receber, você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Porque toda quarta, às 8 da noite, eu posto um vídeo novo. Mas pode ser que muitas vezes você está distraído ou distraído e passa batido um vídeo. Então, clica aqui no sininho para você receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Muita dica sobre hipnose, neurociência, sono, ansiedade, muita coisa boa para você, tá bom? E presta atenção. Como saber se você está dormindo bem, se está tendo noites suficientes, se você está dormindo suficientemente bem à noite, o tempo necessário, uma qualidade boa de sono. São 2 fatores, 2 dicas que eu vou dar para você. Na verdade, você vai responder 2 perguntas. A primeira delas é o seguinte: depois de você acordar, chega umas 10, 11 da noite, você voltaria a dormir? Se você respondeu sim para essa pergunta, fica alerta. Provavelmente você não teve uma noite suficiente, você não dormiu tempo suficiente a noite anterior. Você não está tendo uma qualidade boa de sono. E a segunda pergunta que você tem que fazer é o seguinte: no período da manhã, você passaria esse período da manhã até o meio-dia mais ou menos, totalmente desperto, sem a necessidade de cafeína, por exemplo, para que você se sinta animado, se sinta animada? Você precisa efetivamente da cafeína? Logicamente, isso aqui são só dicas, só para que você saiba, é a título de informação para você, certo? Se você tem algum problema com o sono, logicamente você tem que procurar um médico especialista no sono para que você faça os exames necessários para que você tenha noites de sono de qualidade. Mas com essas 2 perguntas, eu tenho certeza que você vai saber se você está dormindo bem ou não. E se você não estiver dormindo bem, por qualquer motivo, procure um especialista. Tem áudios de auto-hipnose aqui para você dormir um sono profundo e de qualidade à noite. Não perca esses áudios que vão te ajudar também demais a dormir, a ter uma noite profunda e uma noite de qualidade de sono. Valeu? Te espero então no próximo vídeo e tem muito conteúdo para você aqui. Valeu!